Fala pessoal, vamos aí para a nossa última aula, o último bloco, né, de teorias aqui na aula sobre a estrutura conceitual, e vou fazer mais um bloco aqui somente para a gente tratar de questões sobre as bases de mensuração do ativo e do passivo, tá? Nesse bloco a gente vai tratar somente das bases de mensuração do passivo. Já falei das do ativo no bloco passado, nesse é somente mensuração do passivo, e no próximo questões sobre as duas bases de mensuração para ativo e passivo, certo? As duas bases de mensuração não, né? As bases de mensuração do ativo e do passivo, tá bom? Então vamos aí de olho na tela, tá? Base de mensuração do passivo, custo histórico. O que seria o custo histórico, pessoal? Seria a importância recebida para a entidade pública assumir o quê? Uma obrigação, tá? A qual corresponde ao caixa, ou equivalência de caixa, ou ao valor de outra importância recebida à época na qual a entidade incorreu num passivo, tá? Então, se a entidade pública ela recebe ali, se ela recebe ali bens, direitos, né, de um fornecedor, ela tem uma obrigação de quitar esse recebimento desse bem. Concorda comigo? Então, inicialmente ali, tá, o custo histórico é utilizado para poder, via de regra, registrar ali o passivo. Tá? Então, o custo histórico é aquele valor inicial que o passivo vai ser escriturado. Se uma entidade pública ela compra ali 5 computadores, tá? Então, esses 5 computadores eles foram comprados ali pelo valor cada um de R$3.000. Então, um total de R$15.000 vai ser registrado no passivo, tá? Inicialmente, certo? Então, o custo histórico é essa importância que a entidade pública ela vai assumir, né, para poder depois desembolsar um valor, né? É a obrigação que tem presente ali para a entidade pública, tá? O valor temporal, né, um prazo significativo do passivo é material. Por quê? Porque se uma entidade pública ela tem uma obrigação aí com um fornecedor, por um exemplo, onde ela vai ter que passar ali 3, 4 anos pagando aquela obrigação, então esses valores devem ser ajustados a valor presente, né? Sempre trazido a valor presente. Os encargos da transação devem ser mensurados, devem ser escriturados por competência. Tá? Geralmente uma transação, quando ela é dividida aí, quando ela é parcelada, né? Um contrato assim, quando ele é parcelado, de fornecimento de bens, por exemplo, tá? Geralmente tem-se encargos, né, dentro daquela parcela que o ente público paga. Então deve haver essa separação, tá? Os encargos são uma coisa e o valor que a entidade pagaria por aquele passivo ali à vista seria outra coisa, tá? Então são coisas distintas. Você mensurar, você pagar a parcela e pagar os juros, tá? Por isso que esses valores temporais, né, valores com grande tamanho aí no tempo, passivos que são extensos, eles devem tomar cuidado com isso, porque existem encargos embutidos e esses encargos devem ser mensurados por competência e devem ser tratados ali como VPDs, tá bom? No período em que ocorrer, obviamente. Certo? Palavras para fixação, né? Para fixação. Palavra-chave: importância recebida para assumir uma obrigação. Falou em importância recebida para assumir uma obrigação, estamos falando do custo histórico para o passivo, né? Obrigação remete a passivo. Específica para a entidade. Por quê? É específica para a entidade porque a entidade utiliza das suas especificidades para poder assumir aquela obrigação, né? É observável. Por quê? Porque existe uma fonte externa para poder confirmar aquela informação em relação ao passivo, tá? E é um valor de entrada porque a entidade pública está assumindo aquela obrigação. Então está dando entrada naquele passivo, certo? Custo de cumprimento da obrigação. Veja só, custo de cumprimento da obrigação. O que seria isso, pessoal? O custo de cumprimento da obrigação são aqueles custos nos quais a entidade incorre, tá, no cumprimento das obrigações apresentadas pelo passivo, assumindo que o faz de maneira menos onerosa. Então a palavrinha-chave aqui falou em cumprir a obrigação de maneira menos onerosa, a gente está falando aqui do custo do cumprimento da obrigação, tá? Esse custo de cumprimento da obrigação, ela é o espelho da base de mensuração valor em uso para o ativo, tá? Então fiquem atentos a isso. Ainda, esse custo menos oneroso, ele pode, para o ente público, ele mesmo pode quitar, né, essa obrigação sozinho,
ou ainda através de terceiros. Isso aqui é interessante. Vou dar um exemplo. Aqui está mais envolvido com passivos ambientais, né? Uma entidade pública, ela por um acaso poluiu um determinado rio ali que passava junto a uma comunidade, tá? Por alguma despejou algum material ali e aconteceu isso, tá? Então a justiça diz, ó, você deve cumprir essa obrigação aqui, tá? Você tem uma obrigação a ser cumprida para limpar esse rio, tá? Esse rio é o sustento do pessoal da comunidade, então você tem que resolver esse problema aí, dá teus pulos aí, resolve isso aí, tá? Então, dentro do custo de cumprimento da obrigação, a entidade pública ela pode tanto cumprir aquela obrigação sozinha ou pode contratar um terceiro para isso, contanto que o faça de maneira menos onerosa, tá? Então, vamos supor que foi arbitrado ali, o juiz disse, ó, para você, entidade pública, cumprir aquilo ali, você vai ter que cumprir aquilo ali ou você vai ter que cumprir de todo jeito. Então a entidade pública observa ali e faz, ó, pô, para eu resolver esse problema sozinho aqui, eu vou ter que incorrer em alguns custos, com limpeza, com pessoal, com vários custos aqui, remoção e tal. No final das contas eu vou ter um custo de 1 milhão para resolver esse problema. Eu falo, pô, 1 milhão. Aí vamos lá, eu posso resolver também contratando uma empresa para fazer isso. E aí a entidade pública observa que contratando um terceiro, ela vai incorrer ali num custo total de 700 mil. Então ela faz, opa, se eu contratar alguém para fazer isso por mim, eu vou ter um custo menos oneroso para mim, tá? Então eu vou cumprir aquela obrigação pelo valor de 700 mil, que é o custo de cumprimento da obrigação. Tranquilo aqui, beleza? Então o custo de cumprimento da obrigação fica ali entre o custo menos oneroso, né? Entre a própria entidade cumprir aquela obrigação ou contratar um terceiro para cumprir por ela, certo? Exemplo dado, vamos aqui para fixação, né? Palavrinha-chave, já falei para vocês, né? Maneira menos onerosa. Falou em cumprir a obrigação de maneira menos onerosa, tá falando aí de custo de cumprimento da obrigação, que é o que eu chamo de CCO, custo de cumprimento da obrigação, tá? Esse custo de cumprimento da obrigação, ele não é observável, certo? Ele não é observável. Por quê? Porque a própria entidade, tá? Se ela resolver quitar essa obrigação sozinha ali, ela vai incorrer em custos que ela mesma aferiu ali matematicamente, né? Então ela acha que vai incorrer em custos com o pessoal, custos com remoção, custos com a limpeza, com produto, com não sei o que. Então ela mesma vai chegar num cálculo, tá? Onde ela não consegue, onde um terceiro não consegue observar. Não há uma fonte externa para confirmar isso aqui. Certo? Por isso que é não observável essa situação aqui de custo de cumprimento da obrigação, tá bom? Ainda é um valor de saída. Por que é um valor de saída? Porque é um valor para eliminar um passivo do seu patrimônio, tá? Então esse custo de cumprimento da obrigação, a entidade pública vai eliminar esse passivo, vai quitar esse passivo, então vai desreconhecer esse passivo. E ainda é específico para a entidade, porque a entidade vai levar em conta ali as suas especificidades, se ela consegue arcar com aquilo sozinho, se não consegue, se tem que buscar um terceiro, tá? Se ela consegue fazer isso só ou não, tá? Se ela tem caixa para isso, se não tem, enfim. Então depende muito da entidade ter caixa para isso, certo? Por isso que deve se observar a maneira menos onerosa, tá bom? Seguindo. Valor de mercado, aqui também é simples, tá? O valor de mercado para os passivos é a mesma ideia para os ativos, né? Só que aqui é o contrário, aqui a entidade pública está na posição de obrigação, né? Então seria um montante pelo qual um passivo pode ser liquidado, né? Pode ser extinto entre partes cientes e interessadas em transação sobre condições normais de mercado, tá? Então aqui no valor de mercado, o passivo ele vai ser liquidado pela entidade pública entre as partes que são conhecedoras do negócio, né? São cientes e estão interessadas naquilo, tá? Então isso aqui é bem interessante, essa situação. Ainda, para fixação, palavra-chave. Então a palavra-chave para você saber quando a questão estiver se referindo ao valor de mercado para um passivo, ela fala que o passivo pode ser liquidado, tá? Então falou, o passivo pode ser liquidado entre partes cientes, interessadas, está falando de valor de mercado, tá? Ainda é um valor de entrada ou é um valor de saída, tá? Então não é simplesmente um passivo, ele pode ser
pode ser somente de saída, né? Valor de saída. Ele também pode ser um valor de entrada, né? Esse valor de mercado pode ser um valor de entrada. É quando uma entidade pública ela assume uma obrigação, tá? Com um valor de mercado, por exemplo, tá? Um exemplo interessante é a taxa de juros de empréstimo ali, tá? Então, por exemplo, uma entidade pública ela busca uma operação de crédito no mercado, onde ela vê que de qualquer maneira a taxa ali mensal vai ser de 2%, tá? De uma taxa de juros de 2%, um exemplo, tá? Ao mês ali, vou dar um exemplo, tá? Então, a entidade pública ela vai assumir essa obrigação desse empréstimo com essa taxa também, que é uma taxa vista pelo mercado, tá? Por isso que esse valor de mercado, essa base de mensuração é utilizada tanto para a entrada de passivo quanto para a saída de um passivo, certo? Ainda, o valor de mercado, ele é uma base de mensuração que não é específica para a entidade. Por quê? Porque toda e qualquer entidade vai, se for buscar determinado empréstimo num banco, por exemplo, a taxa vai ser sempre de 2%. Por isso que não é específico para a entidade. Não leva em conta as especificações daquela entidade. Tá? E é observável porque o próprio mercado ele é uma fonte externa e confiável para confirmar aquela informação. Certo? Base de mensuração do passivo, custo de liberação. Olha aí, custo de liberação, interessante aqui. O custo de liberação, pessoal, é o custo é o montante, né, que a entidade incorre ali para baixar aquela obrigação de maneira imediata, para ontem, para logo, tá? O custo de liberação é o mesmo conceito ali para o preço líquido de venda. Ou seja, tanto no preço líquido de venda quanto no custo de liberação, que o preço líquido de venda é para os ativos, né? E o custo de liberação para os passivos, tá? Mas nas duas situações a entidade ela quer se desfazer tanto do ativo quanto do passivo, tá bom? Por isso que elas são bases de mensuração que são espelho ali, são reflexo, tá bom? É a mesma coisa, só que para o passivo o nome é custo de liberação e para o ativo o nome é preço líquido de venda, certo? Tranquilo? Então, lembre-se disso, tá? Então, assim como o preço líquido de venda é relevante somente quando a entidade, quando a alternativa, né, mais eficiente do recurso para a entidade for vendê-lo, do mesmo jeito, o custo de liberação é relevante somente quando a alternativa mais eficiente for buscar a liberação imediata da obrigação, tá? Então, se a entidade pública ela tem uma obrigação no valor de 1 milhão, tá? Mesma coisa lá para aquele mesmo exemplo do passivo ambiental, tá? Então, vamos supor lá que o ente público, que o juiz, no momento da lide, faça ali, ó, você poluir aquele rio, então vou fazer o seguinte, você vai cumprir aquilo ali, você vai quitar aquela situação, tá? Ou então, se você não tiver perna para fazer aquilo ali, eu vou estipular uma multa no valor de 600 mil para você ficar quite aí dessa obrigação, ser liberado dessa obrigação. A entidade pública observou, pô, se eu for fazer aquele serviço, eu vou gastar 1 milhão. Mas o juiz disse que para eu ser liberado dessa obrigação, ficar quite com a comunidade, eu tenho que pagar uma taxa de 600 mil. Óbvio que eu vou pagar essa taxa de 600 mil. É óbvio, certo? Então, pagou ali e ficou livre dessa obrigação. É simples. Então, esse passivo com o cumprimento dessa obrigação aí, esse passivo com essa obrigação, né, na verdade, de melhorar o ambiente ali onde ele fez o dano, né, é mensurado pelo custo de liberação, tá bom? Palavrinhas chaves aqui, tá? Para fixação. Palavra-chave para quando a gente estiver se referindo ao custo de liberação é a baixa imediata da obrigação, tá bom? É ainda uma base de mensuração observável, né? Porque a gente consegue confirmar com a fonte externa que aquele valor está correto. No caso, a própria lide, né, o próprio juiz, quem decretou aquilo ali, né, na verdade, tá bom? É um valor de saída porque é um valor que a entidade vai desreconhecer um passivo, né, vai extinguir, vai liquidar um passivo. E ainda é específico para a entidade porque o juiz, no momento ali, vai levar em consideração a entidade, né, se ela tem perna para isso, tá bom? Para resolver esse problema. E por fim, preço presumido, né? Preço presumido é a nossa última base de mensuração do passivo, que diz o seguinte, que representa o montante que a entidade
racionalmente aceitaria, tá? Pela troca, pela assunção, né? Pela troca de um passivo existente. Então é trocar um passivo por outro, digamos assim, tá? Aqui esse preço presumido é quando uma entidade ela troca um passivo por outro, tá? O preço presumido, ele é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito do custo de reposição para os ativos, tá? Então aqui no preço presumido, a entidade pública ela aceita trocar esse passivo por um passivo de menor valor, digamos assim, tá? Que tenha a mesma coisa aqui, ó, que reflete aqui o espelho do custo de reposição para os ativos. Nos ativos, o custo de reposição é quando a entidade pública ela troca um ativo por outro, tá? Pelo menor valor, né? E que tenha o potencial de serviço igual. Já aqui no preço presumido é a mesma coisa do custo de reposição. A entidade pública ela repõe, né? Ela troca esse passivo por outro que seja menos oneroso, digamos assim, para ela, tá bom? Para fixação, temos aqui o seguinte, palavrinhas-chave. Racionalmente aceitaria na troca. Falou em que um custo, um montante que a entidade pública racionalmente aceitaria na troca pela assunção de um outro passivo. Estamos falando aí de preço presumido, tá? É uma base de mensuração observável, porque a gente consegue confirmar aí, ter uma fonte externa para confirmar esse valor, né? O outro passivo, no caso, seria uma fonte observável, tá? É um valor de entrada porque está trocando um passivo por outro, né? Então está entrando um passivo novo, certo? E ainda é específica para a entidade, por quê? Porque vai ser levado em consideração ali as especificações daquela entidade, né? Se ela consegue quitar esse passivo original, se não, vai ser trocado por um novo passivo menos oneroso, né? De menor valor. Então isso é levado em consideração, essa base de mensuração, ela é observada de acordo com as especificações da entidade. Tá bom? Ainda um ponto de atenção aqui em relação à mensuração do passivo, né? A entidade só usa o custo de liberação, olha aí, só usa o custo de liberação quando este for menor que o custo de cumprimento da obrigação. Isso é óbvio, né, pessoal? Eu falei para vocês aqui, dei um exemplo, né? Aqui eu vou dar outro, tá? Vamos supor que aquele mesmo passivo ambiental, né? Mais uma vez, uma entidade pública danada que acabou ali sujando alguns rios, né? E afetou na economia local, tá? Então a justiça disse, ó, é o seguinte, tu vai ter que organizar isso aí, tá? Vai ter que resolver esse problema aí, tá? Então, a entidade pública observou que, para ela cumprir essa obrigação, tá? Ela incorreria ali no valor de 150 mil, tá? Só um instante, pronto. Agora, deixa eu melhorar o exemplo, tá? O custo de cumprimento da obrigação é se a entidade fizer sozinha, né? Ou se ela procurar por terceiros para resolver o problema por ela, tá? Ela viu que ela sozinha, ela ia gastar ali um valor de 300 mil para resolver esse problema, tá? E viu também que se procurasse por terceiros, ela ia ter um custo de 150 mil. Ou seja, o custo de cumprimento da obrigação é o menor custo entre esses dois aqui, tá? Logo, ele é 150 mil. Mas aí o juiz fala, ó, do que tu fazer sozinha ou tu contratar um terceiro, se tu pagar uma quantia aqui de 100 mil, tu fica liberada aí dessa obrigação, tá? Então, só se utiliza o custo de liberação quando ele for menor que o custo de cumprimento da obrigação. Então, para se liberar essa obrigação, a entidade vai desembolsar ali 100 mil, tá? Quando ela desembolsaria 150 mil para contratar um terceiro, é óbvio que ela vai utilizar o custo de liberação, que é o menor, né? Então, lembre-se, o custo de liberação só é utilizado quando ele for menor que o custo do cumprimento da obrigação, tá bom? Para resumir aqui, né, mais 2 slides, tá? Para resumirmos aqui, base de mensuração do passivo, né? Temos o custo histórico, que é uma base de entrada, né? Ela é geralmente observável e é específica para a entidade, né? Custo de cumprimento da obrigação, que eu chamo de CCO, custo de cumprimento da obrigação, é uma base de saída, né? Por quê? Porque ela vai vai desreconhecer uma obrigação, né? Vai extinguir uma obrigação. Não é observável, porque não tem como a entidade pública ela
ela provar como foi que ela chegou nos cálculos ali, né, para ela cumprir aquela obrigação, se ela for cumprir aquela obrigação sozinha, tá? E é específico para a entidade porque ela vai levar em consideração ali as suas especificações, tá bom? O valor de mercado, né, pode ser um valor de entrada ou um valor de saída, é um valor também observável, o próprio mercado é a fonte, né, para observar se aquele valor está correto, e não é específico para a entidade porque é o mesmo valor para todos, o mesmo passivo ali que a entidade A incorre, tá? A entidade B também vai incorrer. Com o exemplo que eu dei ali, aquela taxa de mercado para pegar um empréstimo, tá? Custo de liberação, como eu falei para vocês, também é um valor de saída, né? Uma base de mensuração de saída, porque a entidade pública ela vai desreconhecer aquele ativo, aquele passivo, né? Na verdade, é um valor também observável, porque ela consegue ali ter uma fonte externa, né? O próprio arbitramento por parte do juiz para pagar aquele dano ambiental já é uma fonte de informação para dizer que aquilo ali está correto, tá? E é específico para a entidade porque é levado em consideração ali as especificações da entidade, né? Se ela consegue fazer aquilo sozinha, se ela consegue arcar, se não consegue, enfim, tá bom? E por fim, o preço presumido. O preço presumido, ele é uma base de mensuração do passivo como sendo de entrada, por quê? Porque a entidade ela vai trocar um passivo por outro, né, que seja menos oneroso para ela ali, tá? Então é um valor de entrada, é um valor também que é observável, né? Ela pode observar, né, o próprio passivo novo, ele já é uma fonte, né? E é específico para a entidade porque justamente é levado em consideração ali as especificações da entidade, se ela consegue arcar com aquela obrigação, se precisa de uma obrigação menor, enfim. Certo? Então aqui temos um quadro resumo para a gente fechar. E temos as bases de mensuração do passivo aqui, tá? Para a gente fechar esse bloco. Aqui temos o seguinte. Temos os valores de entrada do passivo e os valores de saída. Os valores de entrada temos o custo histórico, né? Como eu falei para vocês, que é uma base de mensuração específica para a entidade e é observável, né? O preço presumido também é um valor de entrada, tá? É um valor de entrada. Ele simula aqui o que chamamos... Ele é o espelho, né? Na verdade aqui, ó, cadê? Preço presumido. Ele é um espelho do custo de reposição. O custo de reposição para um ativo também é um valor de entrada, tá? Mesma coisa, o preço presumido para o passivo também é um valor de entrada. Então aqui ele reflete o custo de reposição, não é isso? Reposição. É a mesma ideia, só que um é para o ativo e outro é para o passivo, tá? Custo de liberação. Como vimos aqui, ó, no custo de liberação, ele segue o mesmo conceito para o preço líquido de venda. Então aqui temos que os dois, né, a ideia é se desfazer, tanto de um ativo quanto de um passivo. Então o custo de liberação aqui tem a ver com, deixa eu só colocar aqui, tem a ver com o preço líquido de venda para os ativos, tá bom? Não esqueçam disso, certo? E o custo de cumprimento da obrigação, tá? Ele também é um valor de saída para o ativo, ambos aqui são, né, na verdade. E ele tem a ver com o que chamamos de valor em uso, né? Valor em uso, tá? Ele reflete o valor em uso para os ativos, né, da entidade. Tudo bem? E temos, por fim, o valor de mercado, né, que também pode ser um valor de entrada ou de saída. É um valor que não é específico para a entidade, é específico, ele é geral, né? Todas as entidades observam a mesma coisa, tem a mesma taxa, né, como eu dei de exemplo, e é um valor observável porque o próprio mercado é uma fonte externa para confirmar isso. Certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim, né, desse bloco. Vamos fazer mais um bloco aí de questões para a gente fechar essa aula sobre a estrutura conceitual do setor público, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fórum de dúvidas, e fico à disposição de vocês, certo? Guardo você no próximo bloco para a gente fechar essa aula, completo aí com chave de ouro. Tamo junto, valeu, é nóis. Fui!